Capítulo 3, versículo 10. O que diz? Ele costumava dizer: todo aquele cujas boas ações excedam sua sabedoria perdurará. Mas todo aquele cuja sabedoria exceda suas boas ações, sua sabedoria não perdurará. Ele costumava dizer: todo indivíduo que seus semelhantes se comprazem com ele, o onipresente se compraz com ele. Porém, todo indivíduo que seus semelhantes não se comprazem com ele, o onipresente não se compraz com ele. Daí não sabe, Arquinas disse: dormir tarde pela manhã, beber vinho ao meio-dia, o tagarelar das crianças e sentar-se nos locais de reunião dos ignorantes arrebatam o homem do mundo. Mas isso eu vou falar na outra aula. É só a primeira parte. A primeira parte, grosso modo, está dizendo a sabedoria que se adquire, ela precisa estar acompanhada de atitude. Quando a sabedoria está sozinha e não acompanha, você não usa como através de demonstrando aquilo que você conhece como sabedoria, então vai ser infrutífero. É como está dizendo ali. Se a tua sabedoria acompanha o teu comportamento, as tuas obras, então ela vai permanecer, ela vai ser frutífera. Se você tem a sabedoria, mas você não executa, não demonstra com atitudes, então ela para você não vai servir para nada. O comentário do Pirkei Avot, ele diz que esse tema, ele deixa muito claro o que é a sabedoria judaica em comparação com a sabedoria grega. Então fala de Aristóteles, um dos filósofos da Grécia, que ele dizia que essa sabedoria em si, ela já servia para o seu próprio fim. O judaísmo não aceita esse tipo de situação, tá? Talvez vocês não estejam entendendo nada do que eu estou querendo dizer com isso, mas a gente vai misturar ainda com aquilo que se estava acostumado no cristianismo. O cristianismo, ele segue, no fundo, não deveria, mas ele segue essa tradição grega. Por que é bom entender essas coisas? O pensamento cristão, quando fala assim, o que é o pensamento cristão? Vocês podem saber, mas um monte de gente não sabe. E pessoas mais simples também não sabem o que é um pensamento da Grécia, tá? Grego. O que é esse pensamento? Para quando você já ouviu em Atos, quando o apóstolo Paulo fala de epicureus e não sei mais o que ele vai explicando, um vai dizer assim, vamos viver a vida hoje que amanhã morreremos. Então está mostrando escolas de pensamento, tá? É uma filosofia. E o cristianismo, ele herdou o pensamento grego. Porque todo mundo já ouviu falar de Alexandre, o famoso Alexandre o Grande, certo? Como ele na época, qual era a ideia dele? Como ele vinha da Macedônia, ali junto com a Grécia, ele herdou todo aquele pensamento, aquela sabedoria, e a ideia dele é criar um mundo que tivesse aquele pensamento, tá?
Quem está acostumado com história, já estudou em escola, aí, 7ª série, 8ª série, depois colegial, ele pode lembrar e fica claro que esse período da história vai mostrar que o mundo deu um salto em qualidade, tá? Porque você tem a arquitetura mudou, foi uma influência no mundo inteiro, a sabedoria no sentido de escolas filosóficas, foi tudo influência. Só que com isso as pessoas também ganharam uma maneira de pensar. E essa maneira de pensar, hoje, sem que você saiba, você tem uma cabeça grega. Você não sabe disso. Por que você não sabe? Porque você aprendeu a pensar da forma que você foi ensinado. E não foi te ensinado que você está pensando nessa questão grega de dualidade. Entendeu? E isso passou a ser algo normal. O cristianismo, ele também tem a interpretação das escrituras, de suas escrituras, e como pensamento, ele também tem esse pensamento grego, nesse sentido, tá? Agora, o judaísmo, ele não tem essa filosofia grega. O judaísmo não pensa assim, tá? E aqui fica claro a distinção daquilo que é uma sabedoria judaica, hebraica, tá? Daquilo que é uma filosofia, uma sabedoria para o resto do mundo. Estou exagerando o resto do mundo, mas no fundo acaba sendo bem isso mesmo. Então, vou dar um exemplo. Quando a igreja cristã, o que ela está mais acostumada a fazer? Ela fala demais. Ela fala, olha, Deus, Jesus, o Espírito Santo chamou a nós para amarmos aos outros, tá? Isso é uma sabedoria adquirida? Sim, mas cadê a prática disso? Cadê a prática? Quer ver um exemplo dentro disso mesmo? Inquisição, na Idade Média. Mataram muitas pessoas. Mataram em nome de quem? Em nome de Deus. Então, como que Deus é amor, mas se mata no nome dele? Como que em nome desse Jesus que a igreja prega, matou-se muitas e muitas e muitas pessoas em nome desse Jesus, que se atribui a ele, que ele falou que o maior mistério ou ministério seria o amor. Então é um amor que mata. Onde está a sabedoria do amor que mata? Tá? Amor que mata não é amor. A filosofia popular, que todo mundo sempre consegue guardar alguns ditados de domínio público, diz assim, quem ama não mata. Aí você pensa, isso é uma verdade. Isso não é uma verdade. Deveria ser, quem ama não mata, quem ama cuida. O livro famoso do Santiba, psiquiatra vinculado à adolescência, quem ama educa, tá? Você pode ver isso dentro da própria casa. Pai e mãe, quantos pais, não você, tá? Quantos pais você conhece que diz, eu amo meu filho, eu amo minha filha, mas na verdade o que ele mais faz com esse filho no dia a dia é demonstrar que não ama, tá? Só que a pessoa tem consciência disso. Se for perguntar para ela, você como mãe ama teu filho, ela vai falar, claro que eu amo meu filho. E se você insistir um pouquinho mais, dá briga, é capaz da pessoa te pegar no tapa, tá? Porque vai ser uma ofensa, uma agressão. Mas se você apontar um dedo na cara da pessoa e falar, então por que você trata o teu filho desse jeito? Ela não vai aceitar. Por que pastores dizem que amam o rebanho, mas esfola o rebanho? Ele tem ideia? Discriminação. Sim. Por que pessoas que têm mais dinheiro dentro de igrejas são melhores cuidadas do que outras? Por que se tem paciência com determinadas pessoas mais do que outras? Tudo isso
você vai percebendo que cai dentro dessa sabedoria, que é uma sabedoria que ela não acompanha a prática. Entendeu? Então essa sabedoria, ela não fica com a pessoa. Agora, veja só, aonde está o segredo dessas coisas? O segredo está na palavra date e da'at. Se você lembrar da árvore sefrótica, ela começa Keter, depois vem para cá para Hormá, depois vem para cá para Biná, tá? Depois ela vem para cá como Hesed e depois ela vem para cá como Gevurah. Entre Biná, Hormá, Hesed e Gevurah, você tem ali uma sefirá imaginária, conhecida como Da'at, que é conhecimento. Tá? Conta-se que Adão, ele fez algo, talvez no sentido de proposital. O que ele fez? Ele retirou, porque Da'at, você está repetindo o ó, Da'at, isso é conhecimento, mas D-A-T, é religião. O que ele fez? Ele retirou a letra Ain, e a letra Ain, ela significa visão, olho, em hebraico. Quando ele retira desse conhecimento o Ain, ficou religião. E aí embaçou tudo. Porque o que a religião tem? A religião fala demais, mas ela não tem o conhecimento da sabedoria. Fica quase que impossível. Por quê? Porque essa sabedoria pregoada, seja por igrejas, por linhas filosóficas, antropológicas, é até redundância, antropologia com filosofia, mas o que eu quero dizer é assim, esse jeito do homem andar e governar a terra, na sua própria vida ou na sua comunidade, ele vai trabalhar em cima de conceitos adquiridos, tá? É aquilo que a gente diz assim, que você recebe de berço. Não se fala que a educação vem de berço? Vocês nunca ouviram a frase que antigamente o professor, quando era afrontado pelas crianças, ele falava assim: me respeita, eu não sou seu pai. Tá? Por outro lado, os pais em casa exigem que os professores eduquem os filhos. Ou seja, mas a função dos professores não é educar os filhos, é ensinar a técnica normativa de um ensino. Agora, a educação, ela tem que vir de dentro de casa. E aonde ocorre o problema? Que as crianças, vocês acham que as crianças não percebem nada. Até bebezinho percebe. Até bebezinho do tamanho do Isaac, ele vai procurar dominar a mãe. Agora você vai falar assim, como que uma criança que nem fala ainda vai dominar os pais? Domina. Se os pais forem mais bobos, querer deixar a criança fazer o que quer, a criança domina o lar, ela vai mandar em tudo. Isso vale para todas as coisas, tá? Vale até para passarinho. Quem gosta de gaiola de passarinho em casa lá, até o passarinho ele vai controlar o ambiente. Cachorro, tudo. Então isso vale para filhos, para pai, mãe, para amizades. Aí você vai descobrir que você não é livre. Por isso que em psicologia, uma das coisas que mais se trabalha em terapia é a questão de controle. Dominador e controle. Se você tem um dominador, você tem aquele que é controlado, tá? Como lançou aquele filme tempos atrás, que deu o maior BO por aí, o famoso 50 Tons de Cinza, e eu também nem entendo por que fizeram tanta coisa. Um filme até que bonito, se entender a proposta que está tentando colocar, está mostrando o que nessa linha masoquista? Ora, se tem vamos chamar ele de doente, se tem um doente que para ele obter prazer pessoal para ele precisa amarrar uma mulher, derramar
aquela cera quente na mulher, bater nela, pegar um chicote e bater. Ora, se tem uma pessoa que aceita uma coisa dessa, vai sempre existir aquele que vai querer fazer isso, tá? No passado, numa história hebraica, o Midrash conta que certa feita o rei deu uma ordem para que mandasse prender as pessoas que recebiam os produtos roubados. Aí alguém falou para ele: mas rei, não está errado isso? Você vai mandar prender aquelas pessoas que recebem o produto roubado? Não tem que prender o ladrão? Tá? Aí ele falou: quer ver? Vamos fazer uma coisa. Aí ele fez uma reunião com o povo e tinha lá o bichinho que aí mandou deixar lá o alimento. O bichinho ia lá e pegava aquele alimento e levava embora para a toca dele. Aí todo mundo viu. O que viu de anormal aí? Nada, foi comum. Esse bichinho, Doninhas. E aí no outro dia mandou reunir o povo de novo, só que aí ele deu ordem para que fechasse as casinhas da toca. Então elas ficaram soltas, foram lá, pegaram a comida, mas na hora que ia, cadê? Porta fechada. Elas então deixaram, não tinha o que fazer. Com isso ele quis provar o seguinte: se você prender e educar, ou seja, responsabilizar a pessoa que recebe o roubo, que vai adiantar o ladrão roubar um carro se nenhuma autopeça vai comprar a peça daquele carro? Entendeu? Então o problema não está no ladrão, o problema está nas pessoas que sustentam o ladrão. Isso nós estamos vendo no próprio governo do Lula e Dilma, que está mostrando. Isto é uma filosofia que vai servir para o mundo inteiro. Então a questão é a ação, tá? O que adianta? Quantos cristãos, judeus, religiosos, quantos religiosos dizem que são religiosos, que sempre que fala que é religioso, ele é religioso porque ele acredita em alguma coisa e ele é responsável por aquele padrão de comportamento. Mas o que acontece é que a pessoa fala uma coisa, ou seja, ela fala uma sabedoria, mas ela não vive a sabedoria. Ela vive algumas coisas, mas não todas. Então, o comportamento dela diário é bem pouco. Qual é essa palavra de Pirkei Avot? Se a tua sabedoria é acompanhada pelas atitudes, tem bastante atitudes com bastante sabedoria, então ela vai ser útil na tua vida. Mas se a tua sabedoria for grande, mas as ações, o jeito que você trabalha com elas e executa são poucas, ela não vai te servir para nada. O comportamento grego, cristão, greco-romano, é um pensamento grego com as ideias de Roma. Roma, no sentido de religiosidade, ensina para o povo: alguém te afrontou, então você dê a face, dê a outra face, tá? Agora, Roma, como igreja, como representante da igreja católica, um exército, ela ensinou pelo Novo Testamento que se deveria dar a outra face. Agora, o que Roma mais fez, o que o Império Romano mais fez? Matou. Ou seja, ele nunca deu a outra face, tá? É como se uma vez o Fantástico perguntou para o Bispo Macedo, quando nem bispo ele era ainda, né? Ele era simplesmente um homem, líder de uma igreja. Fez um culto lá no Maracanã, e num determinado momento ele pediu para que todas as pessoas que usavam óculos, ele ia fazer oração, e todas as pessoas deveriam se desfazer dos seus óculos. Detalhe, olha como ele fez a oração: Senhor, não sei o que, tal, libera a visão do teu povo,
Aí todo o povo tirava o óculos da cara e jogava fora. Mas ele continuou com o óculos dele. Aí a repórter perguntou: por que a tua oração ela vale para o povo jogou o óculos fora e você continua usando o óculos? Não fica um negócio esquisito? Cadê a autoridade? Cadê a sabedoria? Tá? A liderança judaica, por exemplo, ela nunca foi de impor nada. A liderança judaica, o ensino judaico, ele nunca impõe nada no famoso goela abaixo. Ele nunca quer que você seja alguma coisa por força. Ao contrário, ele não quer que você engula nada. Ele quer que você questione. Ele quer que você busque em Deus, que questione por que tal coisa. Ok? Deus falou aí, ano difícil e perigoso. Está aí o Gabriel, tá desde onde ele me encontra. Ah, papai, não é papai. Eu queria tanto que ele continuasse falando papai, mas ele não fala papai, mas é pai. Agora ele cresceu e cortou a palavra. Agora é pai. Pai, difícil eu até entendo, mas perigoso. O que seria perigoso? Eu disse para ele ontem: faça como os sábios da Torá. Os cientistas, os cientistas eles não descobrem as coisas pensando nisso. Por que a AIDS mata? O que é esse HIV? Por que essa doença causa tal coisa? Por que isso? Por que aquilo? Então você precisa de uma motivação, de uma pergunta para você buscar, para você correr atrás e descobrir. Os sábios, eles vão atrás, sábios agora no sentido geral, eles vão atrás, eles vão querer saber tal. E os sábios da Torá, eles vão questionar: o que será que o Eterno quis dizer nesta palavra? Por que esta letra se escreve com este Aleph e não com Ain? Por quê? Porque Adão tirou um Ain. Por quê? Por que ele fez isso? Qual a ideia? A ideia é que a sabedoria do Eterno não fosse divulgada caindo em mãos erradas. É uma maneira de proteger, entendeu? Tanto é que, olha como funciona. A Igreja Católica no tempo de Roma, eles não ganharam direito, eles entre aspas, tá? Eles não roubaram o Velho Testamento do judeu, tá? Um livro que eu tenho lido, que eu estava ensinando para vocês sobre o Messias do judaísmo e o Messias do cristianismo, mostrando as diferenças, que eu comecei a ler aquele livro para vocês. Num dado momento, o autor está falando assim: não é um absurdo o cristianismo querer ensinar nós que recebemos do próprio Deus o Velho Testamento, a Torá, na nossa língua, o hebraico, e eles querem interpretar, dizendo que a interpretação deles está certa quando aquilo nem foi dado para eles. Eles que são de uma língua diferente, que não tem domínio do hebraico, eles que não receberam, porque a Torá do Eterno foi dado no Monte Sinai para Moisés e diante de 600 mil pessoas, tá? E Deus fez o que fez. Aí vem o catolicismo, representado por Roma, e se apropria dos escritos dos judeus, mudam determinados capítulos, tá? A semelhança lá de Salmo 22, por exemplo, Isaías 53, Isaías 7 e tantos outros textos, alteram, mudando o jeito de falar do hebraico. Aí a pessoa pergunta: não é estranho alguém que rouba o teu livro e interpreta do jeito deles e querer ensinar você a interpretar o teu livro? Imagina eu querer ensinar para você como você deve beijar a tua mulher. Aí você fala assim: olha, eu beijo a minha mulher do jeito que ela gosta. Agora eu beijo a tua mulher
Não, então eu não sei como que ela gosta de ser beijada. Agora, como que eu vou querer te ensinar o jeito dela, se eu não conheço? Como que o cristão vai querer se meter nas coisas judaicas, na interpretação judaica, quando a cabeça dele é greco-romano? E a cabeça do judeu, ela não é dualista nesse sentido. Ela mantém-se fiel àqueles segredos que o Eterno colocou. Então, o que Adão fez? Adão retira a letra A. Para quem não sabe, nós cantamos ali, ó, Vani. Para alguém que vai cantar e fala Vani, não deve dizer que é a mesma coisa do que Vani? E quem está cantando, você pensa, quantas músicas, lembra uma música brasileira aí que repete a palavra? Igual eu estou falando assim, ó, Vani, Vani, eu estou fazendo, tem técnica aí que você, quando olhei a terra ardente, música famosa, a asa branca. Quando você repete a palavra dando entonação, você pode fazer isso como músico, querendo repetir a palavra. Mas aqui no caso, a palavra é dar, maser. A palavra é maser, não é maser, é maser. Tá? Não confunda maser com macer. É diferente. Tá? Então, para quem não conhece, você falar maser e maser, para o hebraico é muito diferente. São duas coisas diferentes. Para quem não conhece, passa batido. Então, dat e daat não é a mesma coisa. Daat é quando você se apropriou do conhecimento. Agora, a gente sempre fala para vocês aqui, e eu não preciso repetir detalhadamente, mas no começo das coisas, o que é que existia? Não existia somente o Ein Sof, a luz ilimitada de Deus, de grau de intensidade tão intenso, que qualquer coisa que se criasse ali, a própria luz que cria, destrói. Não tem como ter criação ali. Por isso que ele precisou esvaziar um pouco e criar a escuridão e colocar um facho de luz ali, para poder ter existência à criação. Quando se pensa nesse momento, o que se tem nesse momento? Você só tem a sabedoria, e a sabedoria está representando quem? Deus. Só que essa sabedoria está ali, só que não tem como você ter a decodificação, porque não tinha palavra. O alfabeto e as letras e os números, Deus não tinha criado. Então, como que você iria fazer uso de algo? Somente quando Deus faz as letras hebraicas mais os números, então você pode decodificar tudo de maneira alguma, somente um pedacinho. Outro dia eu estava falando com a Ente sobre, pensando assim, em termos de idioma, né? Às vezes eu estou lendo alguma coisa e pergunto, no inglês, como é que fala essa palavra? Ou então estou lendo alguma coisa em espanhol e falo, você já ouviu essa palavra? E tal coisa. E aí, a gente chega à conclusão que aprender um idioma, ninguém aprende nada em idioma. Porque se você for ver, nós não sabemos nem o português. Assim como o inglês não sabe nem o inglês. O americano, de uma forma geral, o inglês lá da Inglaterra, o árabe, o palestino, de uma forma geral, mesmo do hebraico. Então são tantas palavras no português. Hoje a Ivete falou uma palavra em português lá, eu disse para ele, eu nunca ouvi essa palavra, eu não sei o que é isso. Gente, eu tenho 51 anos, eu sei que não parece, calma gente, mas eu nunca ouvi essa palavra, não sabia o que era. Agora, ela falou uma palavra em português, e eu acho que
eu sei bem o português. Então, o que adianta a gente saber bem o português de uma forma gramatical? Você saber montar um texto, fazer uma redação, você ter uma didática boa para se expressar. Porque tem gente que nem escrever sabe. Eu estava rindo no Facebook, uma pessoa anunciou uma peça de carro lá e ela falou para os interessados. O outro escreveu celular. Celular. Então, gente, um escreve celular, o outro fala interesse. É uma bagunça, é um desrespeito à escola, é um desrespeito à educação. Entendeu? Se a gente for falar de sabedoria, essa sabedoria filosófica, ela põe a mochila nas costas e vai embora, porque ela não suporta pessoas assim. Entendeu? Agora, por outro lado, para pegar o exemplo dessas pessoas que vamos chamar que elas não tiveram uma educação normativa de escola, porque ela não quis, porque tem muitas pessoas que não quiseram ir para a escola, tá? Então elas assumiram que elas iriam falar errado, que elas teriam dificuldade para arrumar bons empregos lá na frente e vai por aí afora. Mas estas pessoas que fugiram da escola, que não estudaram, que falam errado, que vão lá para o Facebook e deixam o povo do mundo inteiro estarrecido com aquilo que eles escrevem. Talvez a sabedoria popular dela de dignidade de homem, e porque ela ama a Deus do jeito dela, sem educação alguma, talvez ela ame pessoas, ela tenha conhecimento de Deus, talvez essa filosofia de sabedoria na vida dela é muito maior na vida dela do que na tua vida. Então não confunda como as pessoas nas igrejas, nas sinagogas, nas respectivas religiões, elas falam assim: eu já estou velho. Imagina a dona Sebastiana falar: Deus vai querer o que comigo? Eu já estou velho, eu não sirvo para mais nada. Mas como não? Quando a pessoa acha que não serve para mais, que não é o caso dela, o exemplo que a gente pode dar da própria dona Sebastiana é a capacidade dela de síntese, como a gente fala aqui. Às vezes eu falo, uma palavra que ela declara aí, ela resumiu tudo que eu falei. Então, outro que tinha essa capacidade era o Giovanni. Ele esperava com paciência eu falar, ele levantava a mão e uma frase ele fazia a síntese. Ou seja, as 613 mandamentos, ela tem a síntese em 10 mandamentos, que tem a sua síntese em 2 mandamentos. Ou seja, os 2 mandamentos, quando Yeshua fala, quando ele diz para você amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua sabedoria, de todo o teu conhecimento, somente a Ele prestar culto, e você deve amar o seu irmão como se fosse você mesmo, ele diz: quem faz essas 2 coisas cumpriu toda a lei. Porque quem faz isso, ele vai cumprir de fato os 10 mandamentos. Quem ama a Deus da forma que está dito ali, e quem ama o seu irmão, ele vai lá na divisa do terreno dele, ele vai aumentar 3 metros para frente a cerca dele para roubar o irmão? Não vai. Se ele faz isso, ele não está amando. Ele vai prejudicar o companheiro dele para tomar o emprego dele, ser chefe no lugar do outro? Não, porque ele tem respeito a Deus, ele tem respeito ao ser humano. Ele vai numa propriedade que ele tem na famosa balança, ele vai alterar o peso para você comprar, eu quero 1 quilo de tal coisa, e na verdade você está levando só 900 gramas, ele não vai fazer isso. Por isso que quem cumpre estes 2 mandamentos, cumprem os 10, que cumprem os 613, é a síntese. Agora vamos voltar lá. O Da'at, essa sabedoria de Deus, a pessoa, quando ela sem o entendimento, o Tânia, você está vendo? O Tânia vai trabalhar essa ideia e vai ensinar isso. O Sefer será também. Mostrando o processo como você adquire conhecimento das coisas. Então você está estudando algo, aquilo, ele está de uma forma que ainda você não sabe. Você não conseguiu compreender aquilo, mas aquilo tem existência.
Ele já existe, ou seja, a sabedoria, ela existe, ela está em Deus, está tudo explicado, está tudo determinado. Só que você tem noções, mas essas noções não faz você se apropriar dela. Quando você, de fato, consegue condições para entendimento, aí volta naquele exemplo. Por que perigoso? Ele já não sabe que Deus falou ano difícil e perigoso? Não é? Então essa é a sabedoria de Deus. Qual é o entendimento disso? Do difícil, pode falar um monte de coisa, mas do perigoso, pronto, empacou ali. Então nós podemos falar que nós temos conhecimento dessa verdade? Não, nós não temos conhecimento, porque está faltando o entendimento. Se você não entendeu, não consegue acessar o entendimento, então você não vai ter conhecimento. Porque para você ter o conhecimento é porque você já destroçou tudo aquilo, você já mastigou, já esmiuçou, já pegou pedacinho por pedacinho. Aí conforme você adquire, traz para dentro de você. Por isso o apóstolo Paulo fala de uma doutrina judaica que você ouve com o ouvido. Você vai pensar lá com os teus pensamentos e depois disso você tem que fazer com que este ensino desça ao coração. Mesmo se você ouvindo, entendendo e passar por outro ouvido e for embora, ele não desceu ao coração. Logo você não teve entendimento. Tá? A pessoa ouve palestra, ouve a pregação de um rabino, ouve a pregação de um pastor, mas se ouvir, compreendeu com a mente, mas se não desceu ao coração, aquilo não fica retido, é perdido. Então, neste exemplo que eu estou dando, Deus e essa sabedoria, se a pessoa não tem como decodificar através de palavras que vêm como entendimento, e do entendimento vai gerar um conhecimento, aí você vai poder guardar aquilo e de tempo em tempo você pode voltar naquilo. Por exemplo, eu não estou dizendo da palavra dat e daat. Olha, se eu entendi isso e compreendi, eu adquiri um conhecimento. Eu estou usando aqui para você agora porque eu vou naquele arquivo e vou ter uso ao conhecimento que eu adquiri. Se a pessoa vai adquirindo essa sabedoria e vai ficar apenas como mera formalidade de religião, vai ser dat, não vai ser daat. Então ela não vai ter sabedoria para passar nada para frente, porque ela pode falar lá na frente do púlpito que ele é uma boa pessoa, ela pode falar uma doutrina cristã, uma doutrina evangélica, uma doutrina espírita, uma doutrina budista, uma doutrina de judeus, e no final das contas ela pode falar bastante, mas a prática da vida dela não vai acompanhar aqueles ensinos. Então, onde está a sabedoria? Cadê? Capítulo 3 ou 4 de Provérbios fala para você, vende tudo que você tem, adquira sabedoria, faça de tudo para você adquirir a sabedoria. Voltando ao exemplo que eu dei sobre o Alexandre ele era fascinado por aquela história da Grécia, aquelas coisas famosas. Então a ideia dele como guerreiro, eu vou conquistar o mundo e vou fazer com que essa sabedoria seja para o mundo todo. Ele trouxe muitos benefícios ao mundo? Trouxe. E um dos benefícios que o povo usou para o mal é esse aprisionamento de pensamento. E nesse aprisionamento de pensamento, o judaísmo foi o que mais perdeu. Porque onde Deus poderia ser conhecido, ou talvez onde Deus mais ganhou, né? Porque a própria sabedoria do Eterno, ela continuou preservada, ela não ficou jogada atrás. Mesmo o romanismo lá, pegando o Velho Testamento e criando o Novo Testamento e juntando os dois, colocando, esta é a Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Novo Testamento, e dando a interpretação deles que queriam no Velho Testamento e se apropriando daquilo, nem assim os judeus deixaram de existir. Nem por isso a fé deles acabou,
e nem por isso Deus deixou de ser o Deus de um povo na terra. Enquanto o cristianismo fala que Deus virou as costas para o judeu, tá? E o mundo inteiro acredita, nem por isso deixou com que de fato as pessoas não percebem, mas isso fez com que Deus virasse as costas para Israel. E cadê os textos? Quando nós estávamos como igreja evangélica, vocês já lembraram que muitas vezes a gente tentou, e por ensinos de outras igrejas, aquele desafio de ler a Bíblia durante um ano? Para ler a Bíblia durante um ano, é certeza que todos eles, como começa lá com Gênesis, todos eles acabaram lendo a Torá. Você concorda que todos dessas religiões, católica e evangélica, todos eles leram que Deus fez um pacto eterno com Israel e que esses mandamentos eram para toda a eternidade? Não poderia ser quebrado? Todos não leram isso? Eles entenderam? Não. E como que eles falam que Deus virou as costas para o judeu? E como que eles falam que a igreja substituiu Israel? Leram, mas não entenderam. E mesmo assim não conseguiram acrescentar e diminuir. De jeito nenhum. Não compreendendo. Ou seja, isso que você está falando é a prova de que a sabedoria que eles declaram que adquiriram, ela se perdeu. Não alcançou, ela não serve para nada. Agora, a prática, como diz, a Torá é prática. Não adianta todos os eruditos de Torá, os alunos, quem fica ali vendo, não adianta nada a pessoa demonstrar aquela sabedoria toda para falar sobre Moisés, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, se ele realmente não for um homem justo no sentido de tzadik, o povo não vai dar crédito. Aquele sábio do tempo do Akiva, que, se eu não me engano, o Rabi Elazar, ele era o quê? Ele era duro, ele queria colocar as coisas à força. Então, se ele conhecia que tal coisa era tal coisa, no julgamento do Beit Din lá, ele queria o quê? Que quando estavam falando de forma diferente, ele disse: não, isso não é assim, é desta forma. A maioria concordando que não era, e ele não se dobrava. Resultado: sobrou para 10 homens ilustres, e foi determinado por Deus que estes 10 homens teriam uma morte difícil. E um destes foi o Akiva, que teve a pele queimada e foi tirando assim pedaço por pedaço. Depois que você conheceu a história dele, você vai falar: mas como que um homem pode ter uma morte dessa? Um homem tão sábio. E é dito deste Rabi Elazar que o conhecimento de Torá dele era grande demais. Ou seja, vamos entender, a sabedoria dele em assuntos eruditos da Torá era grande demais. Mas por causa daquele comportamento dele, esse conhecimento dele não foi passado ao mundo, às pessoas. Portanto, a sabedoria dele ficou infrutífera. Como usa o termo aí, não perdurará. Morreu com ele. Portanto, vamos pensar em termos de mandamentos. Quando se diz assim para um judeu, os sábios ensinam os judeus que estão voltando para Deus, eles querem saber assim: mas que tipo de mandamento eu já quero começar logo? Então, os judeus mais experientes falam para eles assim: não tem preocupação quanto a isso. Não precisa escolher qual mandamento, que tipo. Comece com aquilo que está diante de você. Então, se eu estou indo para casa, vejo uma pessoa maior frio no ponto do ônibus e eu tenho mais blusa em casa e vejo a pessoa padecendo aquele frio, se eu me compadecer dela, eu tiro a minha blusa e ofereço para ela.
eu não estou cumprindo o mandamento, qual deles? Aquele que está diante de mim. Então você tem que aprender a sempre viver com aquilo que está diante de você. Pode ajudar uma pessoa hoje? Ajuda. Pode falar, mostrar sobre... Eu fui comprar um livro hoje, e aí, não vou contar a história toda porque ela é relativamente longa. Fui comprar um livro pela internet e acabou que aquilo que ele mandou para mim não era. Aí eu peguei, fiz uma reclamação e mandei cancelar a compra. Aí em seguida ele manda um e-mail para mim e fala: o que aconteceu, meu irmão, sobre o assunto? Eu disse: o assunto é que você me vendeu um livro, sabe, que esse livro eu conheço, você que não conhece esse livro, que é um livro judaico, ele tem o texto explicado com comentário, só que esse livro que você tem, ele só é o texto da Torá, então não serve, entendeu? Então cancela. Só que o link que ele mandou para mim viu um monte de outros livros. Aí ele falou assim: tá bom, já devolvi teu dinheiro, agora você pega o link aí e possa fazer bom uso dele gratuitamente. Eu respondi em seguida, falei assim: não, eu jamais faria isso. Eu não vou usar nenhum livro desse que você me mandou se eu não pagar por ele. Eu não te paguei. Por que eu vou fazer o uso desses livros que tem aí só porque eu queria um? Eu sempre te disse que eu queria um desses. Esses outros eu não vou mexer, pode ficar tranquilo. E se você acha, passar no teu coração, que eu vou fazer uso indevidamente, a semelhança de fraude, me manda a tua conta corrente que eu deposito o valor para você. Eu coloquei lá: a Torá do Eterno manda você agir assim. E aí ele me respondeu e falou assim: não, me perdoa, eu me expressei errado. O que eu quis dizer é: aceite como desculpas o link que eu te mandei, faça uso dos produtos que aí estão livremente, gratuitamente, como a um pedido de desculpas. E aí ele completou assim: e se você tem algum outro conhecimento, por favor, compartilhe comigo, porque eu também sou aberto a aprender coisas novas. Olha, ele não abriu uma oportunidade para mim? Eu mandei para ele Torá com Urash, mandei o Zohar para ele, mandei o Jesus judeu, comecei a explicar para ele algumas coisas sobre o judaísmo. Então ele me deu a abertura, eu joguei para ele alguns livros, alguma explicação, e quem sabe nessa confusão ele adquire sabedoria. E para ele adquirir essa sabedoria significa que eu não retive, então eu tenho que agir. Mas agir assim de forma desse jeito é fácil? Aparentemente é. Mas o nosso dia a dia é a gente respeitar uns aos outros, é a gente suportar uns aos outros, é entender que vai ter um momento que eu não estou bem, e como muitas vezes eu fui grosso com vocês, muitas vezes eu fui mal interpretado, interpretei mal, aí a gente vai conversar, se perdoa, você acha que eu falei alguma coisa quando eu não quis dizer aquilo que você entendeu, aí na hora que coloca o pingo no i, pronto, aí a gente vai começar a ver, peraí, nós falamos de amor, vamos viver o amor, entendeu? Chega daquela religiosidade que mata, entendeu? A gente não precisa mais disso, nós somos libertos, e liberto, gente, é liberto de tudo mesmo, acabou, nós somos livres para estarmos perto de pessoas, tá? Acabou esse negócio. Uma vez eu estava junto de um conhecido homossexual, que vocês conhecem, já veio algumas vezes aqui na igreja, e ele me disse assim: você não tem vergonha de andar comigo na rua? Vão pensar que você é gay. Bem, e daí? Claro que eu não falei isso, né? Mas eu falei: não tem vergonha. Porque o César, falando do César, ele andava de preto, sempre de preto, unha, esmalte preto nas mãos, das mãos e dos pés. Só que ele gostava quando entrava no ônibus para Barão Geraldo, ele entrava no ônibus, passava a roleta, todo mundo no ônibus assim, ficava com medo, e a pessoa curtia,
Parece que dá poder, né? Dá a impressão que a pessoa tem pacto com o capeta. É isso que o povo pensa. Aí todo mundo tem medo. Aí na hora que anda na rua de noite com aquela capa grandona, parecia a capa de Drácula. O cara vinha e quando ele passava por você, ele falava assim: nossa, a pessoa ficava branca de medo. Alguns, todo mundo saia da frente. E eu me divertia com aquelas histórias, entendeu? Agora, quantos na época do cristianismo, como que você vai ter um amigo desse? Ah, esse meu pastor me vê conversando com essa pessoa na rua, vai pensar o que de mim? Ah, eu não vou poder pregar na minha igreja mais. É assim que o povo pensa, entendeu? Se você entra no bar, vai tomar um guaraná e pensa que é cerveja. E se fosse cerveja? E se quisesse colocar uma latinha de cerveja aqui, perto da câmera, para todo mundo ver, não tem nada de proibido. Nossa, entendeu? Ah, eu poderia dizer tantas coisas aqui, é que eu não posso falar, não é que eu não posso, eu não devo, porque se eu falar, eu não estaria usando dessa sabedoria, porque aí eu estaria magoando pessoas. Mas tem algumas coisas que eu penso aqui, que isso que nós somos livres hoje, ao mesmo tempo nós somos vítima daquilo que nós fazemos, porque muitas pessoas se afastaram de nós, muitas pessoas deixaram de orar por nós, muitas pessoas deixaram de até mandar oferta para nós. Por que eles fizeram isso? Aparentemente há um respeito que é o mesmo Deus, mas no fundo acha que não é, e graças a Deus não é mesmo. Então tem problema nenhum. Na nossa vida, na minha e na sua, você sempre tem que entender: Deus cuida de mim, é Deus que vai cuidar. Então, se determinadas pessoas mandavam ofertas, a oferta foi boa enquanto durou, enquanto Deus permitiu, enquanto aquela pessoa tinha aquele amor, ou a pessoa tinha um interesse. Porque eu não quero julgar, porque a Torá fala para não julgar, mas muitas pessoas trazem oferta para a igreja por interesse. Interesse de quê? De que a gente ore. O exemplo que você trouxe, Neuza: fulano de tal teve um problema com o filho no hospital e pede para o marido chegar em casa beirando meia-noite e ligar para a gente. Liga para o Rafael. Mas por quê? Você não tem a tua igreja? Liga para o teu pastor. Eu não perguntei, foi a Neuza que perguntou lá. Aí a pessoa falou assim: eu sei que eu devia procurar uma pessoa da minha igreja, mas eu confio no Rafael. E nós oramos por ela? Oramos por ela. Mas ela está aqui com a gente? Não. Mas a atitude é de respeito, é de compreender a sabedoria do Eterno entre nós, mas guardadas as proporções desse sentido, há também um interesse. É um respeito à sabedoria, porém também com um interesse. O interesse em que sentido? Hoje eu estou precisando. Entendeu? Gente, a nossa vida é sempre no interesse. Só que o interesse, quando ele fica escrachado, um interesse financeiro, aí suja o nome de Deus. Aí não é sabedoria mais. Aí é maldade. Tá? Então essas pessoas que um dia a gente abandonou em nome de uma religião, date, nós não tínhamos conhecimento nenhum. Embora a gente estava vomitando conhecimento de igreja, reproduzindo conhecimento, mas que a gente não praticava. Ora, está escrito que é para você amar o teu irmão só crente? Não. Está escrito lá para você, aí vem aquela coisa assim, ó, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então como que você vai abraçar? Você vai abraçar o pecador? Como que é? Quando falaram para uma pessoa, chegou uma época bêbado na igreja, aí o pastor dava ordem para os diáconos assim, não deixa o bêbado comigo, hein, gente? Não é eu falando, não, é um determinado pastor aí. O cara teve problema a vida inteira com o pai bêbado, então o que ele tinha no coração dele? Ódio de bêbado. Ele sabia que ele tinha que amar o bêbado? Sabia. Mas ele ia conseguir? Não. A vontade dele era pegar o bêbado,
pelos colarinhos e escurrar e colocar para fora. Porque é a vontade que ele tinha em fazer com o Pai no passado. Então ele falava assim: diáconos da igreja, me ajuda. Se entrar o bêbado ali, me socorra. Você não deixa ele chegar perto de mim. Cuida dele. Eu já vi na igreja Maranata, quando a gente se converteu, falo sim, falei coisa boa, não é coisa má não. Estou falando Maranata, mas para exaltar. Eu estive lá dentro, estou honrando, porque eu só cheguei aqui porque eu passei por determinados lugares, gente. Chegando lá, um dia, segunda-feira, entra um bêbado. Enquanto alguns queriam tirar o bêbado, o outro vai lá, vem cá, senhor, senta aqui. Tratou com todo carinho. Ele assistiu o culto todinho. No final do culto, gostou do culto? Aí com muito carinho a pessoa disse assim: então, amanhã tem culto de novo. Se você puder, não bebe durante o dia. Ou se beber, não dirija. E se você beber, procura diminuir um pouco e tal, e você vem ao culto. E você vem ao culto mais sóbrio possível. E um detalhe: tome um banhinho, faça um perfume, mas com carinho. No outro culto que aconteceu, qual foi o primeiro que chegou na igreja? Porque eu que abri a igreja. E qual foi o segundo que chegou na igreja? O bêbado. Só que ele não chegou bêbado, ele chegou são. Ele não ficou nessa igreja com a gente, mas ele foi para Nazareno e cresceu lá e ficou lá. Não valeu a pena você ter dado respeito a um bêbado? E assim vai. Isso vale para homossexual, prostituta, bêbado, drogado, vale para tudo. Mas não é só essas coisas que aparecem, é o nosso dia a dia, é como a gente age, filho com pai, pai com filho, marido, mulher, pessoas dentro de casa, nós aqui como pessoas, o respeito meu para com a tua família para comigo e o de cada um, é o dia a dia. Tem sabedoria? Adquire sabedoria? Então coloque na prática, viva. Porque não adianta nada falar: eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou judeu, eu sou da Torá, eu sou isso, eu sou aquilo, só que o comportamento é igual de todos. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Falar com a boca: eu não tenho ódio de ninguém, mas você olha para o rosto da pessoa, a pessoa está negra, porque o ódio deixa a pessoa negra. A pessoa não tem um sorriso, não tem nada. Eu perdoo todo mundo. Mas é mentira. Pessoas que vivem mentindo. Falar demais também, que nem eu falo, é ruim, né? Abrir demais, porque aí até aquilo que é verdade, que eu abrir demais falam que é mentira. Aí fica complicado. Mas falar uma coisa que é mentira é justo? Não pode, gente. Então um negócio tão pequenininho aí, olha, virou religião, escondeu a sabedoria de Deus. E o judaísmo, ela traz para você o Ain de volta. Quando você vai estudar a Torá com os sábios da Torá, o Ain é devolvido e aquela palavra volta a ser Da'at. E aí você vai entender a sabedoria, o entendimento, e você vai adquirir conhecimento. Quando Yeshua, Jesus, lá do Novo Testamento, fala que o homem sábio é aquele que de tempo em tempo vai lá e pega palavras, tesouros que estão guardados no teu coração, é isso o texto mais ou menos? Quem lembra aí essa palavra do Novo Testamento? O homem sábio tira do seu bom tesouro, tal. Então esse tipo de coisa está significando justamente o conhecimento adquirido. O conhecimento adquirido se tornou um bom tesouro. Mas por que se tornou um bom tesouro? Porque primeiro ele viu a sabedoria, não conseguiu compreender, recebeu o entendimento, com o entendimento ele conseguiu visualizar aquilo, encheu o coração dele, ele pôde guardar. E quando ele guarda conscientemente, se apropria
apropria daquilo, é conhecimento. Então é dade. E a Torá, ela coloca para a gente servir a Deus com conhecimento. Então é com dade. Servir com conhecimento. Mas qual conhecimento? Humano? Não. O conhecimento que você adquire do entendimento, que é adquirido da sabedoria, que é Deus. Quem dá isso? O Eterno. Tá bom? Então é bem isso. Tá? A filosofia, ela te ensina um monte de coisa. Filosofia barata, filosofia de banca de jornal, filosofia da Grécia, muitas coisas que os filósofos dizem que são maravilhosos, outras coisas complicam a cabeça das pessoas. Como eu já disse para vocês, nós somos ensinados que Nietzsche era ateu, e foi ensinado que ele era diabólico, porque ele era ateu. Eu não descobri nos estudos aí que ele na verdade era amante do judaísmo. Então por que falava que ele era ateu? Porque ele não compartilhava esse Deus que é Pai, esse Deus que é Filho e esse Deus que é Espírito Santo. Ele compartilhava o Deus do Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deus é um. E aí, não é muito mais fácil falar, esse aqui, ele é ateu, e colocar um rótulo nele e destruí-lo, Nietzsche, colocando de doente, de isso e aquilo. Né? Quantas surpresas nós teremos na eternidade? Pode se preparar. Tá bom? Fiquemos por aqui. Não precisa ficar temeroso. Aquilo que você aprende com Deus, você deve praticar. Torá é prática. Ah, mas como vou praticar tudo se eu não entendo tudo? Entendeu uma coisinha hoje? Então pratica essa uma. Aí amanhã só consegue, você continua. Daqui 10 anos você vai continuar só com uma. Aí o Eterno vai falar assim para você: servo mau e fiel, se você sabe que eu colho onde eu não plantei, você devia ter pego a minha moeda e colocado no banco. A gente está sempre aprendendo. Aprende um pouquinho, então cumpre, faça por amor ao Eterno e não por interesse próprio. Amém? Então podemos encerrar.